livrando de todo mal, Pai. Abençoa, Senhor, os pais, abençoa, Senhor, os avós, abençoa os mestres, abençoa, Senhor, todos aqueles que têm influência, Senhor, sobre a vida deles. Nos dê sabedoria, Senhor, para perseverar, ensinarmos, Senhor, a perseverarem, Senhor, nos teus caminhos, Pai. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. As nossas crianças agora vão para as salinhas delas. As salinhas ali, elas são orientadas por professores, recebem uma jantinha, um lanchinho, são ensinados a palavra de Deus, tem um cultinho ali também. Eu queria convidá-los para que nós possamos tirar um momento de reflexão a respeito da oferta e do dízimo, que faz parte também do culto ao Senhor. E eu queria convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no livro de Salmo, bem curto, já vou estar logo ouvindo a palavra oficial da noite. E eu queria, para que não ficasse apenas em minhas palavras, ler o Salmo de número 100, o versículo 1, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Eu queria lembrá-los que essa igreja, desde o princípio do seu fundamento, ela nunca barganhou esse momento, desde da ideologia primária, que é bíblica, porque em muitos outros lugares usa esse momento para uma distorção da palavra, para tentar extrair da própria palavra aquilo que a palavra não diz. Mas a palavra diz aqui, que nós acabamos de ler, que quando entramos em sua presença é com louvor, é com adoração, é com gratidão. E não tem como falar de dízimos e oferta se nós não tocarmos nesse assunto, louvor, adoração e gratidão. Há lugares que pega esse ponto e só bate na expressão sacrifício, só bate na expressão voto, só bate na expressão retorno, só bate na expressão de que Deus vai permitir que alguns outros males possam acontecer, caso não venha doar e ofertar. Bate na expressão de que Deus vai retribuir muito mais. Não que não seja uma verdade, mas, inteirando isso, dá a entender aos ouvintes que quando se traz é para barganhar. E Deus, Ele conhecendo o coração de cada um de nós, porque você pode, tanto pelo Pix, ou vindo aqui na frente no altar com o seu envelope, você pode trazer a sua oferta, o teu dízimo, e de repente, por uma palavra persuasiva dessa natureza, você pode até vir
e ofertar e dizimar, e vai chegar aos cofres da igreja, vai chegar a alguém, vai ser abençoado, vai pagar alguma conta da igreja, vai suprir a necessidade e a manutenção do templo, sim, vai, mas nesse momento, não é isso que importa, o que mais importa é o que está sendo gerado dentro do teu coração, a verdade que deve ser implantada dentro de cada um de nós, se de fato estamos fazendo com clareza, com verdade e com a verdade absoluta, porque dentro desse mundo moderno, onde existem muitas variáveis, tem pessoas que têm a sua própria verdade e acham que o jeito que está sendo feito é aquilo que vai realmente mover, né, a sua vida espiritual, mas o que Deus falou a respeito disso, que não importa o tamanho da oferta, o que importa é a verdade que você traz à oferta, é a gratidão que está movimentando. Tudo para Deus sempre vai ter o ponto da motivação, o que te motivou a sair, qual é o combustível que te levou a fazer tal coisa, e para a oferta também, qual é o combustível, se é gratidão, se é amor a Deus, se é vontade de participar, se é desejo de ser útil à obra de Deus, à casa de Deus, se é com alegria, se é com leveza, se está pleno para ofertar e para dizimar, aí sim, porque eu já tive em culto, gente, você já deve ter tido cultos como esse também, em algum lugar, não precisa falar o nome da denominação, que a palavra de oferta, Fabi, foi tão forte, que deu vontade de deixar a chave da casa e a chave do carro, deixar tudo, mas naquela hora seria um ato emotivo, por conta do poder de persuasão daquele pastor, daquele pregador, que de repente, quando você saísse para fora do templo, e quando a consciência chegasse, ia falar, o que eu fiz? Aonde eu vou morar? Como é que eu vou embora para casa? Não tem nem dinheiro na passagem, e não é isso que a igreja aqui prega. Seja leve para esse momento, está feliz com o Senhor, está alegre com Cristo, Deus é bom mesmo, você entende que é Deus que abre porta, você entende que é Deus que dá saúde, você entende que não éramos nada, e foi Deus que nos fez alguma coisinha, qualquer, nessa infinitude do universo, entendendo isso, compreendendo isso, e tem o desejo de ofertar e dizimar a casa do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, mas a obra de Deus, ela é carente, ela precisa, necessita, para movimentar as famílias que são abençoadas, famílias carentes, as obras sociais, movimentar tudo que a igreja tem como oriundo para pagamento e tudo, então, a obra que precisa, mas Deus não. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Eu quero te convidar a ficar de pé, pega teu envelope, pega a tua oferta, você que não pegou o envelope, não pegou a oferta também, fica de pé, não tem problema, eu vou orar junto com vocês. Se hoje você não está preparado, não se sinta constrangido, se hoje você ainda não tem entendimento, tem até como ofertar, mas ainda não tem o entendimento, não faça sem entendimento, tudo na obra de Deus é com entendimento. A fé, ela às vezes é um passo no escuro, mas a fé ela é racional, então seja também racional nesse momento de ofertar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, se você quiser levantar a tua oferta, se você não está com envelope, mas porque vai ofertar através do Pix, através da chave, através do QR Code, que daqui a pouco vai estar na tela, ou lá atrás, ou em algum lugar, vai estar colado um QR Code, para que você possa dizimar e ofertar. Eu quero que você ore nesse momento. Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa oferta e o nosso dízimo. É um momento também de adoração.
Nós estamos te adorando por tudo que o Senhor é, pela porta que o Senhor abriu, pela misericórdia e bondade que foi liberada para as nossas vidas. Como o Senhor é bom, Pai querido e amado Senhor, Pai eterno, nós não tínhamos nada, nós viemos sem nada, e o Senhor nos concedeu tudo. Pai, muito obrigado. Nesse momento, Pai, estamos sendo gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. Queremos ofertar, ó Pai, com gratidão, com alegria, com leveza em nosso coração. Entregamos a Ti, Senhor, o melhor, para que o Senhor, ó Pai amado, seja glorificado também nesse momento. Não é por barganha, não é por troca, não é porque amanhã nós queremos 100 vezes mais, mas é porque Te amamos, é porque nós Te glorificamos e Te exaltamos por tudo que o Senhor já fez. Não é para o Senhor fazer, é por tudo que o Senhor já fez. Por isso, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, que é a nossa adoração. Em nome de Jesus, você que crê nisso, diga amém. Cante bem alto, cante, cante. Aquele que acalma
Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que culto maravilhoso, né? A presença do Senhor, ela é poderosa neste lugar, né? Sobe nesse altar aqui, o frio até passa, né, Fabi? Maravilhoso é o nosso Deus. Eu quero convidar a nossa pastora Beth, estará trazendo a palavra do Senhor nessa noite, amém? Quem pode aplaudir o Senhor pela vida da nossa pastora? Aleluia! Louvado seja Deus. Deus é lindo, né, irmãos? A palavra do Senhor diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, né, em união. O Senhor, Ele transporta as pessoas de longe para vir para perto da gente. A pastora Beth veio, é uma auxiliar, né, poderosa aqui na consagração, que está sempre do meu lado. E eu louvo a Deus pela vida dela, amém? Vamos estender as mãos para cá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a tua filha, a tua serva amada, Senhor. Neste momento, Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor já preparou tudo para nós, ó Pai. O Senhor já deu a ela tudo que o Senhor quer que nós ouçamos nesta noite, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua filha. Pai, eu te peço, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, que enquanto ela está aqui, Senhor, fazendo a tua obra e a tua vontade, o Senhor faça, Pai, para ela aquilo que ela mais precisa, Senhor. Aquilo, Pai, a qual ela está mais necessitada, porque o Senhor sabe, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a partir do momento, ó Deus, que a tua filha pegar esse microfone, que já não seja mais ela, Pai, mas seja o teu Santo Espírito a falar com a tua igreja. Usa a tua filha, Deus, na intrepidez do teu Espírito Santo, e prepara também os nossos ouvidos e corações, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor quer, ó Pai, nesta noite. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eita glória! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estar cada dia na casa do Senhor. Aleluia. Antes de eu ler, irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe esta noite. Aleluia, que você é cidadão dos céus. E que o Senhor preparou esta noite algo lindo para você. Aleluia, já recebemos, já sentimos a presença de Deus. Deus está entrando na tua casa, Deus está entrando na tua família, para colocar o que está fora no lugar. Que o inimigo falou para você hoje que você não vai prosseguir. O Senhor está dizendo que é contigo, que você não vai perecer dentro desse processo. Eu quero profetizar sobre a tua casa, que as barreiras que impedia de você servir ao Senhor já caiu por terra, que o demônio não tem poder para mover ou trabalhar negativamente na tua vida. Você pertence a um grande Deus, ao Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nessi, aleluia, é Ele quem faz tudo por todos. Irmãos, da glória a Deus. Diga para o seu companheiro, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele veio trazer a bênção para você. Ele veio trazer a bênção para você. Ele veio trazer a bênção para a tua casa. Aleluia, porque Ele não mudou, nós mudamos às vezes, mas Jesus não mudou. Abre a tua Bíblia aí que o Senhor Jesus vai falar, porque esta palavra, em Mateus 14, versículo 22, é bem conhecida esta palavra. Irmãos, tem um segredo nesta palavra, que o Senhor vai revelar para mim e para você nesta noite. Porque há meses que o Senhor botando esta palavra na minha mente, eu disse, Senhor, é uma palavra tão lida, aleluia, mas dentro, aleluia, desta palavra, tem um renovo do Senhor, tem a força e tem a sabedoria. Cada dia que nós lermos esse versículo, Jesus fala diferente conosco. E o Senhor vai falar diferente contigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem num barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Vamos continuar. Não parou aí, não. E despedido as multidões, jovem, sempre exausto e sobrecarregado. Sem
gente que não tem tempo para ser uma boa cristã. Despedida a multidão, E tem subiu ao monte a fim de orar sozinho. lida com ansiedade sem Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, uma mesa de Santa Ceia. porque o vento era contrário. Diga comigo, contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram apavorados, aterrados, e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, eu sou contigo, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda eu ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos ao barco, cessou o vento. E o que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia! Podeis sentar. Aleluia! Jesus está aqui. Os anjos do Senhor já estão aqui em nosso meio. Aleluia! Desde que você chegou, desde que você saiu de casa, os anjos do Senhor já vieram acompanhando. Aleluia! E aqui certamente tem muitos anjos. Aleluia! Porque cada um de nós, o anjo do Senhor está conosco. Tem um do lado, aqui tem dois. Aleluia! Não sei quantos tem aí do teu lado, mas aleluia, é Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence, aleluia, as nossas dúvidas. É Ele quem tira, o Espírito Santo, viu, irmãos? O anjo de Deus recebe ordem do céu para te guardar. Mas o Espírito Santo, aleluia, é quem convence o homem do pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Esta palavra que o Senhor Jesus trouxe para nós, esse fato que ocorreu logo após Jesus ter realizado a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multiplicação de um caso que houve uma revolução muito grande no meio do povo. E enquanto Jesus terminou de realizar aquela multiplicação, 5 pães, 2 peixinhos, né? A multidão era grande, e o Senhor fez um milagre muito grande que sobrou. Mas depois os discípulos ficaram muito impactados e quiseram ali continuar, mas o Senhor disse: vai para o outro lado, pega o barco e vai. E eles olhando para o Senhor, eu acredito que ele disse assim, foi uma ordem, vai. E eles insistiram certamente em ficar. Mas o Senhor ordenou que eles fossem. E foi assim que aconteceu. Eles obedeceram e foram. E logo a seguir, as multidões, depois que Jesus despediu as multidões, porque geralmente, né, Ele nos deixou um exemplo aí, nós como pastores. Jesus despedia as multidões, certamente conversavam, o que sobrejou mandou destinar para alguma coisa, e ali ele ficou, mas era uma tarefa dos discípulos, mas o Senhor já deu uma ordem para ele ir para o outro lado. Então, enquanto eles estavam ali, aleluia, ele começou a conversar e a despedir a multidão, e depois que ele despediu a multidão, ele foi para onde? Para o monte orar. E o que eu acho interessante, amado, é que ele foi orar. Será que Jesus precisava orar? Será que ele tinha tanta necessidade como nós temos hoje? E ele subiu no monte e foi orar. Enquanto isso, os discípulos iam embaixo de uma ordem do Senhor. E Jesus deixou-nos um exemplo de oração muito forte. Sem oração, irmãos, a vitória demora. Porque você vai esperar que alguém ore por você?
Sem oração, o crente ele não chega em lugar nenhum. Quer vitória é oração, quer poder é oração, quer renovo é oração. Tudo está dentro da oração. Não importa, como o pastor falou, se você ora em pé, deitado, o Senhor vai ouvir tua oração, seja como for. Mas é importante que você esteja sempre ligado com o céu. Às vezes, irmãos, a gente quer obter vitória rápido. A luta vem. Você não está na igreja só para você vencer as lutas, não. Você vem para a igreja para se alimentar através da palavra. Você vem para a igreja para se exercitar no meio do povo de Deus. Esse exercício é importante, porque lá no céu não vai ter uma igreja diferente, é uma só. Lá no céu não vai ter um lugar diferente, todos vamos estar juntos, congregando e assistindo diante de Deus. Então não importa. Nós estamos na igreja para ir morar no céu, para tirar as coisas velhas, para quebrar as cadeias que muitas vezes nos prende. E tem pessoas que vêm muito pouco à igreja e só vêm no domingo, mas você está pouco alimentado, porque quando você se junta, o Senhor começa a operar. Um traz salmos, outros traz hinos, outros traz louvor, outros traz uma oração. Alguém na porta te dá um abraço, já é o abraço do Espírito Santo da tua vida. Isso é importante, irmãos, essa coinonia é importante. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus impulsionou os discípulos para que eles fossem. O que a gente vê aí, uma grande obediência da parte deles. Certamente eles questionou, mas foram. Eles, certamente, sou eu que acho assim, que eles sabiam que aquele tempo não era bom. Porque eles eram pescadores. Ele já conhecia o tempo, ele sabia que se fossem para o outro lado, entrassem no barco, certamente alguma coisa ia acontecer, porque o vento estava forte. E a Bíblia relata que o vento era contrário. Irmãos, navegar no vento contrário não é fácil. Alguém já navegou aqui no vento contrário? Espiritualmente falando? Espiritualmente falando, o barco é a tua vida. E às vezes nós somos, aleluia, açoitados pelos ventos, pelos problemas, pelas angústias, pelas tristezas, pelas setas, pela palavra que alguém falou, que você achou que era ruim para você, e começa você a ficar angustiado, triste, abatido, e o teu barco começa a balançar. Esse barco da tua vida. Aleluia. Irmãos, a tempestade era forte, mas Jesus estava do outro lado, lá no monte. Será que o Senhor não sabia que eles estavam remando incansavelmente? Será que o Senhor não sabia? Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nesta noite? Ele sabe como está o teu barco. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe, aleluia, o que você está sentindo nesta hora, o que você tem passado da angústia, muitos em depressão, porque toda vez que pensa, é como o pastor falou, pensa no passado, só pensa nas tristezas, nas coisas ruins. Começa a pensar no que Deus já fez na tua vida. Jesus já te curou. Aleluia, Jesus já abriu porta, o Senhor já te fez prosperar, então da glória, aleluia, a porta está fechada, Deus vai abrir, mas não te apega com as coisas ruins que chegaram até a tua vida, porque o Senhor está dentro do teu barco. Você não está sozinho nesta guerra. Muitas vezes a gente pensa que está só. E a gente olha para um lado e para o outro e não vê ninguém. Tem coisas que você está dentro de você e você não tem como falar com alguém. E muitas vezes você fica desesperado, sem saber o que fazer. Mas lembre de uma coisa, não importa a maneira como você ora, mas clama ao Senhor, porque o teu barco não vai afundar. Você não vai perecer, porque Deus entrou contigo neste barco.
Os discípulos estavam atemorizados. Aleluia, não suportando mais. A palavra de Deus aqui, eu gostaria que o irmão botasse aí Marcos 47 e 48. Os discípulos estavam atemorizados diante da circunstância que eles estavam passando naquele momento. E aqui no livro de Marcos 47, Marcos 6:47. Desculpa. Marcos 6:47. Ele diz assim: ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo as dificuldades de remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Aqui ele fala do vento contrário. Quantos ventos contrários você não já passou? Mas você está aqui. Você está aqui. O Senhor te trouxe hoje. O Senhor está falando contigo hoje. Não importa o vento contrário, eu estou contigo. Não te importa o vento contrário, aleluia, eu tomo a direção do teu barco. Deixa Jesus tomar a direção da tua vida. Não te detenhas diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das aflições, porque Jesus quer tomar o rumo da tua vida. Jesus quer dar o rumo certo para que você prossiga. O seu alvo, amado, não são as coisas terrenas. Aqui você trabalha, aqui você luta pelo dia a dia, para você sobreviver e para abençoar sua família. Mas uma coisa eu te digo, teu alvo é Cristo. Aleluia. Jesus te salvou e te libertou para você morar no céu. No céu já tem tudo pronto para mim e para você. Tem a coroa de glória, tem a casa. Tudo você vai ter lá de primeira qualidade. Então não te angustia com as coisas da terra. Não te apega com as coisas do cotidiano. Muitas vezes a gente se apega, eu estou enferma, eu vou morrer. Vai não, você só vai quando Jesus quiser. Porque o tempo é dele, a hora é dele, e ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que arranca aquilo que está impedindo de você glorificar o Senhor. Irmãos, não é a enfermidade que vai parar, não, avança. Não é as lutas que vai te parar, não, avança. Se eu fosse me preocupar com a enfermidade, eu não estava nem aqui olhando para os irmãos. Sabe por quê? Porque a enfermidade não é minha. Ela sobrevém, mas ela vai. Ela sai. Creia no Senhor. Confia nele. Porque você vai ver a glória de Deus. Os discípulos ficaram atemorizados diante daquela circunstância. Quando o barco começou a balançar. Quando eles não tinham mais força para remar. Quantas vezes a gente fica sem força, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o teu refúgio, tua fortaleza. O teu socorro bem presente nas adversidades. Não é essa luta que vai te parar. Avança no teu chamado, porque quem te chamou foi o Senhor. Todos aqueles discípulos tinham chamado de uma grande obra a realizar na terra. Você tem um chamado. Muitas vezes a gente quer parar porque acha que alguém vai olhar para mim diferente. Eu não posso mais louvar porque alguém vai achar que eu não louvei bem. Ou alguém vai achar que eu não prego bem. Estou nem aí, irmãos. Eu vou dizer, a palavra não é minha, é do Senhor. Ele faz como quer, Ele usa como quer. Muitas vezes a gente depende da glória dos irmãos. Não, depende da glória de Deus. Eu dependo do aleluia do Senhor para pregar, não. Eu dependo do aleluia de ninguém. Eu dependo do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele quem usa. Não temas, avança no teu chamado. Mas uma coisa eu te digo, te prepara. Te prepara todos os dias, porque o nosso alvo é morar na glória. O nosso alvo não é ficar preocupado com o mal ou com o bem. Quantos aqui passaram tantas adversidades, às vezes no casamento, às vezes um problema com a família, mas se você parar para olhar os problemas da família, você não vai avançar. O projeto que Deus tem é contigo. Você sabia que salvação é individual?
A minha salvação, se eu fosse casada, não dependia do meu marido, não. A minha salvação depende de mim mesma, de avançar dentro das lutas, dentro das adversidades, porque é nas adversidades que Jesus fala conosco. Sabe por que a tempestade vem? A tempestade, ela é pedagógica. Você sabia que a tempestade na vida do crente é pedagógica? Ah, pastora, mas eu não quero passar adversidade, não. Eu também não. Mas quando Deus manda a adversidade, dentro dessa adversidade, Jesus está te ensinando. O Senhor está ensinando você a deixar as coisas velhas para trás e olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. É Ele quem te guia, é Ele quem te sustenta, é Ele quem manda o necessário para a tua vida, te dá saúde, para que você vá trabalhar, se levantar de manhã e ter força e ânimo para trabalhar. Não é você não, é o Senhor que cuida de você. Ele cuida de você, mas, irmãos, precisamos obedecer ao Senhor. A obediência está em primeiro lugar. Sem a obediência, nós vamos chegar em lugar nenhum, nem tampouco no céu. Porque a obediência é primordial na vida do cristão. O segredo da vitória é obedecer. Lá em Deuteronômio a gente ainda vê isso. Aleluia. Que a obediência, se certamente obedeceres, todas essas bênçãos te seguirão. E a bênção maior que seguirá é a salvação. Os discípulos foram obedientes, mesmo sem querer. E quantas vezes Deus manda fazer algo e a gente não quer. Quando foi para mim vir para cá, o Senhor mandou e eu disse: Senhor, eu estou tão bem aqui. Tudo já está bem estabilizado. Mas o Senhor disse: vai que eu vou contigo. Não foi fácil, mas Ele proveu tudo. Ele proveu tudo até chegar até aqui. Me deu vitória sobre todas as coisas e todas as etapas. Quantas vezes a gente não quer fazer, mas quando o Senhor ordena, vai. Quando o Senhor manda, vai, não importa. Não importa a dificuldade, porque as dificuldades que a gente vê naquele momento, o Senhor vai tirando e vai abrindo as portas para que você avance em tempo e fora de tempo. Aleluia, os servos do Senhor que está aqui neste lugar. Lembre-se que a tempestade, dentro da tempestade também tem a autoridade de Deus. Porque naqueles momentos, quando os discípulos estavam, já não tinha mais força. Aleluia, de repente eles viram de longe alguém andando sobre as águas. E uns começaram a gritar, ficaram apavorados e com medo, disseram: é um fantasma. Eu não acredito, é um fantasma. Sabe por quê? Porque eles, como pescadores, eles sabiam que quando o mar tem uma revolta, que eles vão ir a pique, eles começam a enxergar coisas. Certamente o inimigo começa a mostrar que eles vão morrer mesmo, aí eles começam a aparecer visões, visualizações. E aí ele disse: pronto, nós vamos morrer. Começou a aparecer já as coisas. E eles começaram a gritar apavoradamente. Mas Jesus foi se aproximando, aleluia. O Senhor foi se aproximando dentro da adversidade. O Senhor está dizendo para você: eu estou entrando. Eu estou entrando nessa tua adversidade. Eu estou entrando dentro desta luta. A luta é com teu filho, a luta é com teu marido, a luta é com os teus familiares, é na tua empresa. O Senhor está dizendo: eu estou entrando, eu estou chegando, aleluia. A tempestade não vai te matar, você não vai perecer, aleluia. E irmãos, Jesus começou a chegar, devagarinho ele foi se aproximando, aleluia. Os discípulos ficaram gritando, mas Pedro, muito ousado, foi logo percebendo: é o Senhor, aleluia, o Senhor que vem na nossa direção, com certeza trazendo a vitória, com certeza trazendo, aleluia, a paz. E eles começaram a gritar. E nesse momento, aleluia, aleluia, Pedro, muito ousado, disse: Senhor, és tu. Aleluia. Jesus ainda disse assim para eles: não temas, sou eu.
E ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Dá ordem, aleluia, aleluia. E o Senhor deu ordem e ele foi em direção a ele. Irmãos, como é glorioso, né? Muitas vezes a gente ora, pede algo ao Senhor. E quando a gente vê algo chegando a acontecer, a gente fica: será que é? Será que é por aqui, Senhor? É por aqui? Aleluia, não temas, aleluia, o Senhor é contigo por onde quer que tu vá. Não temas, o Senhor entrou na tua família para colocar o que está fora no lugar. Recebe aí da glória a Deus. Da glória a Deus, que através da tua glória a vitória vai descer. Aleluia, você não chegou nesta noite aqui por acaso. O Senhor te trouxe para te dizer, aleluia, que Ele é Deus na tua vida, que Ele é forte, Ele faz, Ele é poderoso, Ele quer te renovar, Ele quer te guiar dentro do processo. É um processo que você está passando, talvez um processo de enfermidade. O Senhor está dizendo: não temas, a tempestade é pedagógica, não temas, eu sou contigo. Aleluia, Pedro muito ousado. Você é ousado na palavra. Você é ousado dentro do processo. Muitas vezes a gente tem que ser ousado dentro do processo, amado. Deus não tem muita coisa com os tímidos, não. Nem covarde. Mas se você está dentro da palavra, obedecendo a palavra, faça conforme a palavra, seja ousado dentro daquilo que o Senhor tem prometido para você. Às vezes o Senhor faz uma promessa e a gente não está chegando. Será que é isso? Será que é aquilo? Avança dentro da promessa de Deus, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Faltou coragem? Faltou fé? O Senhor está dizendo: não tenha medo. Sou eu que prometi e eu vou cumprir. Se o Senhor te prometeu da glória, o processo da tempestade é pedagógico, o processo da luta é pedagógico. Deus está trabalhando, é contigo. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai trabalhar no outro, mas Deus está trabalhando em você. Sabe por que essa luta está grande? Deus trabalhando em você, porque você está confiando no homem e não em Deus. Às vezes a gente confia no patrão, confia no amigo, confia na esposa, confia no marido. Esquece de confiar no Senhor. Meu marido vai fazer, mas Jesus é quem está no comando. Aleluia. Na terra ele é sacerdote da tua casa. A mulher é companheira. Mas o Senhor está dizendo, é Ele dentro do processo. Mesmo que você não esteja vendo nada, Jesus está trabalhando. Pedro foi ousado. Seja ousado como Pedro foi. Ele tinha ousadia. E ele gritou: Senhor, se és tu, manda que eu vá. E ele foi. Mas só que na metade do caminho, ele começou a sentir, aleluia, a tempestade. Ele parou para olhar os efeitos das ondas, que certamente eram muito grandes. Às vezes, irmãos, quando Deus diz assim, vou te dar, vou fazer, mas você para olhar a luta que é grande, o problema que é grande. Ou alguém que diz que não vai dar certo, não vai chegar em canto nenhum, não vou receber. O Senhor está dizendo para você, não temas, sou eu. Sou eu que estou contigo neste barco. Sou eu que vou fazer. Sou eu que entro dentro do teu processo, que você às vezes não acha solução, mas o Senhor está dizendo, sou eu que vou fazer. Creia, diga para o seu amigo que está do teu lado, o Senhor já me deu. O Senhor já fez. Já está tudo pronto. Amém? Eu já vejo pelos olhos da fé. Eu já vejo pelos olhos da fé a barreira caindo. Os impedimentos caindo. Aleluia, começa a glorificar o Senhor. Diga para Ele, eu creio, Jesus. Esse impedimento vai cair por terra. Porque quem prometeu foi o Senhor. Não foi homem que te prometeu, que te fez a promessa de prosperidade, que te fez a promessa do novo. O novo de Deus está chegando sobre a tua vida.
Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir. Pedro foi ousado, mas ele temeu. No momento que ele afundou, ele disse: Senhor, socorre-me, que estou perecendo. E o Senhor foi lá e pegou na mão dele e disse: homem de pequena fé, homem de pouca fé. Jesus está provando a tua fé. Tenha fé e não medo. Tenha fé e não medo. Irmãos, algumas adversidades às vezes vêm que a gente fica com medo. Meu Deus, como é que vai ser isso? Toma logo aquele susto. Não é verdade? Mas o Senhor está dizendo: não tenha medo. Tenha fé. Quem tem fé aqui? Então dá glória, porque a vitória já chegou. Dá glória que o Senhor já fez. Dentro do processo já está pronto, está na tua mão. Recebe hoje, porque Deus está dizendo: eu vou fazer, mas é para quem crê. Deus é grande, aleluia, aleluia. Fé e não medo. O Senhor está trazendo esta palavra para você. Nós sabemos que algumas tempestades muitas vezes vêm, mas nós precisamos estar em obediência, aleluia, para podermos reagirmos. Quando Jesus impulsionar, você vai. Quando Jesus te mandar, você vai. Louvado seja o nome do Senhor. Confia no invisível. Muitas vezes a gente só quer confiar naquilo que a gente está vendo. Aí prepara tudo direitinho, vai dar certo. É aqui. Esqueceu de botar Jesus em primeiro lugar. Esqueceu de ter uma vida cristocêntrica. Cristo no centro da tua vida. Aleluia, Ele em primeiro. Seus projetos em segundo. Ou quem você acha melhor. Eu sempre costumo dizer: primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois meus filhos. E outras coisas. Mas primeiro Deus. Porque Ele é tudo. Sem Ele nós não vamos conseguir fazer nada na vida. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: tenha prioridade. Coloque o Senhor como prioridade, como centro da sua vida. Como é que a gente coloca Deus em prioridade? É fazendo tudo e deixando que sobre um tempinho para Deus? É fazendo tudo e não tendo nenhum tempo durante o dia de dobrar o teu joelho e orar? É fazendo todas as coisas, correndo atrás de tudo e deixando Jesus para lá, para trás. Depois, quando a adversidade vem, vai correndo: Jesus, me socorre. Será que é assim que Deus quer que a gente seja? Deus quer que a gente coloque Ele em prioridade. Se você der prioridade a Deus, a primeira coisa que você vai, quando você vai acordar, é dizer: Deus, te agradeço pela minha vida, estou de pé. E te agradeço pelo grande milagre que tu vai realizar na minha vida. É assim que a gente fala. Quando for dormir: Senhor, eu te agradeço pelo dia que passou. Eu te agradeço pelos livramentos e pelo grande projeto que tu estás preparando, que eu não recebi ainda, mas estou preparando. O Senhor está preparando para você. Amada, crê no Deus que você serve. Que adianta você vir todo dia para a igreja? Que adianta se você não tem fé? Não é o nosso caso, que eu sei que todos nós temos fé. Se você entrou por essas portas porque você tem fé, é porque se você sabia que Jesus estava aqui e tinha uma palavra certa para você. Senão não adianta vir para a igreja e não receber de nada, sair do jeito que entrou. Que tipo de crente nós somos? Nós viemos receber de Deus e Deus está distribuindo para você. Dá glória a Deus, dá aleluia, glorifica o Senhor. Levanta as tuas mãos, louve ao Senhor com todo o teu ser, com toda a tua alma. É isso que Deus está precisando que você faça. É isso, irmãos. É para isso que somos crentes, é para adorar Ele. É para servir Ele na beleza da sua santidade. Às vezes a gente pensa: não, vou para a igreja para poder receber bênção. Tem bênção sim, mas você veio para adorar. Quem veio para adorar aqui? Então dá glória a Deus. Porque através da tua adoração, Deus vai te dar vitória. Através do teu louvor, Deus entra e quebra as cadeias. A obediência dos apóstolos
de ir para onde, sabendo que ia ter uma adversidade, mas eles foram. Não importa se a luta vem, mas você continua. Às vezes a gente diz, não, vou para a igreja para a luta acabar. Não vai acabar não, viu? Sinto muito dizer. A luta não vai acabar não. Porque Jesus está trabalhando em você num processo pedagógico. Como é que a luta vai acabar? Não pode. Então a luta vem, mas você tem a oração. A luta vem, você tem um louvor. A luta vem, você tem adoração para agradecer a Deus dentro da luta. Quem já agradeceu a Deus pela luta que tem? Eu já agradeço todo dia. Senhor, eu agradeço pela minha luta, porque dentro dessa luta eu aprendi muito. Eu aprendi a me amar mais, me dar mais valor, servir ao Senhor com alegria, orar mais. Dentro da adversidade, sabe o que eu mais aprendi? Orar ao Senhor e clamar a Ele. Sabe, a falta de oração nos afasta de Deus. A falta de oração, as adversidades vêm, a gente não sabe nem porquê, depois fica perguntando, Jesus, por que isso aconteceu? Eu nunca perguntei. Eu sempre disse, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Muito obrigada. Não estou vendo nada, mas estou agradecendo ao Senhor. Não estou vendo nada, mas estou dando glória ao Senhor, mesmo que eu não esteja vendo nada. Eu agradeço a Deus, porque Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Mesmo dentro desse processo que você está passando, que você não está vendo nada, Deus está dizendo para você, eu estou contigo. Você não está só dentro desse processo, não. Aleluia, seja fiel ao Senhor, faça a obra dEle e deixe tudo nas mãos dEle, porque o tempo do Senhor está chegando na tua vida. A vitória do Senhor está chegando. É vitória, irmão, mas depois vem a outra luta. Aí você vai de novo, a vitória. E você vai atrás de novo. Porque o crente é luta, é vitória, é luta, é vitória. Até chegar no céu, porque o nosso alvo é Cristo. E o inimigo todo dia nos trabalha para nos parar, nos deter. Mas se você tem um chamado, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não enterre o teu talento. Deus te chamou. Deus tem chamado os diáconos, diaconisa, presbíteros, pastores, obreiros, que fazem a obra, professores. Deus tem chamado de toda forma. Mas muitos acham que não tem chamado, mesmo trabalhando, fazendo a obra, acham que não é chamado. Ou então se acham incapazes, todos nós somos incapazes. Quem nos capacita é o Espírito Santo. A gente não tem quase nada para dar para Deus, Ele tem tudo. Mas quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Amados, aleluia. Sirva ao Senhor com alegria. Preste a Ele culto de louvor e de adoração. Esse é o objetivo de nós sermos salvos. É agradecer a Ele pelo dom da vida. É agradecer a Ele pelo cuidado que Ele tem todos os dias sobre a nossa vida. O inimigo diz que você não vai conseguir, manda ele bater em retirada. Porque quem está contigo é muito maior. Quem está contigo nunca te abandonou. Quem está contigo tem te dado força para que você chegasse até aqui. Então não temas. Creia num Deus que você serve. Porque o Senhor disse para Pedro, homem de pequena fé, mas você tem a boca para orar e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. A Bíblia diz, se tiver a fé tamanho de um grão de mostarda. Amado, eu até tenho uns grãos de mostarda que eu ganhei de uma pastora. É tão miudinho que eu olho assim, meu Deus. E é uma das grandes árvores, né? Ela é enorme, a árvore. Mas o grão é muito pequeno. Se der um vento, se perde assim, você nem encontra mais. Eu quero dizer para você, se você tiver a sua fé neste tamanho, Deus vai fazer prodígios. Você vai poder até transportar os montes de um lado para o outro. Olha aí. Você crê? Você crê? Então você coloca lá a mão onde está aquele problema e diga, Senhor, reverte essa história. Derruba esse empecilho. Queima, Jesus, o mal. Que este mal que tem se levantado para bater você, de hoje por diante, ele não vai mais entrar na tua vida, porque o sangue de Jesus é quem te garante a vitória, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Este problema que tem te afligido, te deixado angustiado, muitas vezes querendo te deter e te parar, no poder e na autoridade do nome de Jesus, cai por terra hoje.
saia daqui de posse da vitória. E se você ouvir de alguém a mesma coisa, você diz: eu não aceito, porque o Senhor já disse que a vitória é minha. Você vai sair daqui cheio da unção, da graça. Aleluia, aleluia. Não pare. Jesus está dizendo para você: não pare. Aleluia. Não pare, porque da mesma forma como Ele estendeu as mãos e pegou Pedro e disse: homem de pequena fé, e subiu no barco junto com ele, e entrou no barco, e deu ordem à tempestade para parar, e houve bonança, houve paz, houve alegria. Esse Jesus está entrando no teu barco desta noite, para dizer: sou eu que entro contigo neste barco, sou eu que estou entrando contigo nesta adversidade. Nessa angústia, muitas vezes, nesse problema que você tenha passado, não desanime, olhe para Jesus e não perca o foco. Porque se você perder o foco, você vai naufragar. Se você perder o foco, você não vai ter força para chegar até o final. Porque lá no final tem a vitória, tem a cura, tem a libertação. Aleluia, tem a porta aberta. Aleluia, glória a Deus. Não para. Dá prioridade. Jesus, quando foi ter com os discípulos, ele foi na 4ª vigília da noite, olha, irmãos. São 4 vigílias. A primeira começa às 18 horas. São de 3 em 3 horas. A última, 4ª da noite, 3 horas da manhã. Jesus tinha terminado de orar, né? E já foi. Qual é a vigília que você está orando? Qual é a vigília que você está dobrando o teu joelho e clamando ao Senhor? É muito difícil orar na 4ª vigília. É onde o sono pega a gente para se levantar. Se você não botar um despertador, fica até difícil. Mas o Senhor está convocando alguém aqui para esta 4ª vigília da noite. Porque através da 4ª vigília, aleluia, as potestades vão cair, os demônios vão cair por terra, a seta maligna vai cair por terra, e a tua vitória chegará, mas você tem que se prostrar na 4ª vigília da noite, porque este mal vai cair por terra. Se prostre ao Senhor, clame a Ele, porque Jesus está no teu barco, no barco da tua vida. Você não está só. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para adorar o Senhor. O convite de Deus para você nesta noite é para que você tenha fé e não medo. Aleluia. Tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus e aos irmãos que estão aqui presentes. Mas leve esta palavra. Jesus está no teu barco. Ele não vai afundar. Não olha mais para trás. Não abra o baú das coisas velhas. Jesus quer fazer tudo novo a partir de hoje. Chega de angústia, de tristeza, de amargura. Abrindo o baú das coisas velhas. Porque o novo de Deus está chegando sobre a tua vida. Aleluia. Não vai ficar mais desse jeito. Porque Jesus entrou. Não importa como Ele faça, mas Ele vai fazer. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona.
Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, meu louvor. Aleluia. Diga aleluia. 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 Cantamos aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga aleluia. Aleluia.
Deus que a chuva ia cair, ele mandou o moço dele, vai lá e olha. E não vinha nada, vai lá e olha. Até que o moço voltou, olha, eu vejo agora uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Para nós, seres humanos naturais, que olhamos com os nossos olhos, aquilo não significaria muita coisa. Mas para um homem de Deus, um temente a Deus, ele disse, olha, vai, diz Acabe para ele descer enquanto pode, que a chuva vai cair. Eu tenho certeza que se você hoje tem alguma dúvida nos problemas que você está enfrentando, e você vê uma pequena nuvem ainda, confie nela e pode dizer que achar e tenha certeza que a chuva vai cair sobre a sua vida, amém? Que saiamos daqui com essa certeza, que o que é pequenininho para nós, como um grão de mostarda, é uma coisa enorme, com a fé que nós temos em Deus, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para agradecer mais essa noite, em que Deus falou poderosamente aos nossos corações, e saímos daqui muito mais convictos que fizemos a melhor escolha de nossas vidas, e que nenhuma batalha será perdida por nós, porque o nosso general é Cristo, é aquele que nunca perdeu uma batalha, amém? Papai, mais uma vez na tua presença queremos te agradecer, porque mais uma vez ouvimos a tua voz. Queremos te agradecer pela vida da pastora Beth, que tem sido instrumento teu nesse lugar, para nos falar de como nos comportarmos mediante as dificuldades, os problemas, que nós devemos continuar confiando no Senhor, que em meio às tempestades ali o Senhor está conosco. A tua palavra nos garante que se nós estivermos no mais alto dos montes, no mais profundo do vale, a sua presença nunca nos deixaria. E nós hoje temos a convicção de que essa palavra entrou em nosso coração e sairemos daqui com a certeza de que as nossas lutas já foram vencidas pelo poder que há no teu santo nome. Por isso, Senhor, por essa noite em que ouvimos a tua voz, por essa noite que o Senhor falou poderosamente, sentimos a tua presença em todo o tempo, desde o início do culto até esse momento, sairemos daqui cheios da tua graça, da tua presença e a certeza inabalável que o Senhor é o nosso pastor, e assim sabemos que nada nos faltará, e nós já te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, amém? Não quero muito não, aqueles que digam amém? Amém! Glórias a Deus. Vamos erguer nossas mãos para receber a bênção, e que o grande amor de Deus, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles fortalecidos por essa palavra, com a convicção que fizeram a escolha correta e que aguardam em obediência a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também tenham todos uma boa semana na presença do Senhor Jesus.